Sou o Luciano Mello e hoje eu vou começar esse programa, nosso programa de doses diárias de aprendizagem, com um conceito que quem me conhece sabe que me é muito caro, que é o conceito do absurdo, a ciência do absurdo. Um grande mestre da minha vida me disse que é necessário enxergarmos a vida sob a ótica do absurdo, porque o absurdo é o momento de parada e o momento de parada é o momento de partida para um recomeço. Recomeçarmos a caminhar a partir de um novo olhar, com novas escolhas. Porque se a gente não percebe o absurdo, nós não transformamos, nós não mudamos. Estamos como quase que um disco arranhado, voltando sempre ao mesmo ponto de origem. E eu diria que o próprio livro que eu vou apresentar para vocês hoje, ele já traz um absurdo presente, o tal da respiração natural. Então, a gente fala sobre respiração, em tempos aí de pandemia, onde pessoas padecem por insuficiência respiratória, Mas a gente vai trazer isso para o elemento mais simples. Por que eu digo que aqui existe um absurdo? Porque esse é o grande paradoxo, Precisarmos parar para aprendermos ou reaprendermos aquilo que existe de mais biológico em nós, de mais impulsivo, mais espontâneo, que é o ato respiratório. E, infelizmente, desaprendemos aquilo que é natural. E esse livro traz do ponto de vista das próprias transformações culturais. A gente vive a égide do estresse, uma sociedade estressante e estressora, onde a gente foi diante desse estresse entrando em estados de condicionamento respiratório, onde a nossa respiração se faz pequena, muitas vezes não se apresenta mais como um elemento capaz de renovar e de nos colocar diante da vida a partir desse lugar de harmonia. E o primeiro princípio que eu queria trazer como proposição: existe respiração certa ou errada? E aqui é uma reflexão, Muitas vezes as pessoas, você está respirando errado, está respirando certo. Eu diria, até como base, de fundamento científico desse livro, não existe respiração certa ou errada. Existe o propósito de respirar. O que eu quero cumprir com aquele ciclo respiratório? Então, o estresse como elemento orgânico, ele amplia a nossa potência diante dos desafios da vida. O estresse, se você olhar o homem pré-histórico, o homem primitivo ou o homem moderno, ele sempre foi um elemento presente como fonte de ampliar a nossa capacidade de responder às demandas da vida. Então, a respiração do estresse, que é essa respiração alta, acelerada, ofegante, é aquela respiração que efetivamente nos coloca atentos diante dos riscos que se fazem no presente, para que a gente possa se apresentar diante desses riscos com a máxima potência possível. Então, eu diria que o grande dilema não é respirar errado ou não, é a gente não entender ou não estarmos conectados naquilo que nós queremos produzir como elemento de nutrição em relação a nós mesmos, Porque se eu vivo só diante dessa respiração estressante e estressora, e aqui me faz lembrar, alguns momentos desse ápice dessa respiração estressante, por exemplo, é o ato sexual, ali é vida pura. Se você olhar quando você termina uma relação sexual, é o ápice dessa respiração alta e ofegante, porque ali tudo que você não quer é relaxar, Ali é potência máxima. A gente lembra aqui, por exemplo, do César Cielo, também atleta olímpico, Antes de nadar, ele bate no peito, trava a respiração aqui, segura para nadar os 50 metros livres e mergulha como um foguete, porque tudo que ele não quer naquele momento é relaxar. Então a sua respiração, nesses atos biológicos, estão condicionada a um determinado estímulo-resposta, que ele quer ampliar aquela potência, como fogo, como força. Então, isto é uma potência, é uma premissa. Só que diante da vida cotidiana, dos excessos de estímulo, do agente estressor que não para mais, quer seja por fenômenos reais que se acontecem na natureza do cotidiano, trânsito, meta, sobrevivência, os afazeres do dia a dia, junte-se a isso a um elemento psíquico, que o cérebro ele não sabe a diferença entre o imaginário e o real. Quando você assiste a um filme, você sai com o mesmo nível de descarga química, de adrenalina, que você vive uma experiência real. Então, os elementos estressores estão nas notícias, naquilo que é lido, naquilo que é visto, naquilo que é falado. Então, se amplifica essa quantidade de elementos intoxicantes que colocam a nossa respiração sempre em função dessa hiperativação para estímulo-resposta. Então, qual é o equilíbrio a isso? E aí ele traz as diversas possibilidades da respiração. A respiração do estresse é apenas uma, só que nós estamos programados pela rotina a apenas habitarmos esse espaço. Eles nos convidam a viver outras possibilidades, E aí qual é a respiração do relaxamento? A respiração que acalma,
Respiração que conforta, que nutre. E aí não precisamos fazer cursos especialistas, né, técnicos profundos sobre isso. Basta olhar uma criança dormindo, né? A placidez daquela criança dormindo. E você olha a criança dormindo ali, só mexe a barriguinha, né? Aquele espaço de conforto, de mansidão. Essa potência também existe em mim. Mas a respiração, que ocorre a partir do diafragma, né, com a oxigenação pulmonar, ela é um músculo que precisa ser treinada, precisa ser reaprendida. A nossa oxigenação ficou encurtada por esses estímulos excessivos de hiperexcitação. Então esse livro nos convida a esse absurdo, a voltarmos a viver aquilo que é natural em nós.